Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer vocês aí, meus amigos, minhas amigas, que têm seguido aí o meu canal. Muito obrigado. Isso é um sinal que vocês querem nos ajudar a resgatar aí esses causos, né? Muito antigos, né? Que tem ficado para trás, que a juventude hoje não conhece, né? Que hoje está tudo mais civilizado, né? Mais civilizado. E aí a gente percebe que quando a gente conta qualquer coisa assim para os jovens de hoje, para eles é uma coisa do outro mundo, né? Então por isso é que eu resolvi contar esses causos, né? Esses causos de assombroso, né? Assombração que ocorria no passado. E ainda hoje no presente acontece também, viu? Acontece ainda hoje nos nossos dias também. Vou contar um caso aqui que ocorreu aqui próximo, né? Próximo da gente aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E eu sou da Bahia, né? Na Bahia, tenho minha propriedade na Bahia, mas eu resido mais aqui em São Paulo, fico mais aqui em São Paulo, na Bahia, mas eu quero contar esse caso que ocorreu aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, em um prédio. E esse rapaz que contou para mim, uma pessoa próxima, bem próxima a mim, uma pessoa que não é de estar contando bobagem, assim, entendeu? Inventando as coisas, é uma pessoa muito séria. E ele contando para mim que um funcionário dele ocorreu com um funcionário dele. Ele era encarregado de obra, né? E na Avenida Paulista, ali num prédio bem antigo, da Avenida Paulista, ele só podia trabalhar à noite, no período da noite, porque é um prédio comercial, né? Prédio de embaixada, né? Então muito movimento, então só depois do período de trabalho, depois das 18 horas, que eles entravam com a mão de obra deles, eles virava à noite, até 3 horas da manhã trabalhando. E ele contando que ele foi até 1 hora da manhã, 1h30 trabalhando. Mas aí tinha um funcionário, né, que não sei se ele era azulejista, parece que era azulejista, ele falando, ele contando, né, parece que era azulejista. E ele ia virar noite trabalhando ali, né, ia virar toda a madrugada trabalhando esse rapaz. E ele foi embora, né, esse rapaz, esse amigo meu, ele foi embora às 1h30 da manhã, ele foi embora e falou para o rapaz, falou, olha, na hora que você for, você tranca a porta aí, e orientou ele o que tinha que fazer. Foi embora. E só ficou ele sozinho no prédio, né, ali naquele andar ali, só ficou ele sozinho. E disse ele que quando foi ali, depois que foi embora, umas certas horas da madrugada, aí ele ouviu um barulho de uma furadeira. Mas só estava ele sozinho no prédio, só ficou ele sozinho no prédio ali, naquele andar, só ficou ele sozinho, mais ninguém. E aí ele ouviu o barulho de uma furadeira. E a furadeira ligada naquela parte do impacto, né, de furar concreto, fazendo aquele barulhão mesmo, sabe? Aí ele parou assim e falou, mas eu fiquei sozinho aqui, o encarregado foi embora e eu fiquei sozinho aqui. O que aconteceu? O que está acontecendo? Será que entrou alguém aqui? Eu não vi? Ele começou a ficar, né, me preocupado. Ele não imaginava o que estava acontecendo. Aí ele se dispôs a sair do trabalho dele e ir lá naquela sala onde estava aquela furadeira trabalhando, né? Ele levantou e foi lá. Quando chegou lá naquela sala, dizendo ele que o barulho parou naquela sala e apareceu em outra sala, foi para outra sala. Já não era uma coisa boa, né? Então, já estava dizendo ali que era um negócio meio macabro, né? Meio estranho. E ele foi lá no outro lugar, onde é que estava a furadeira, na outra sala, onde é que estava a furadeira. Que já não era nem para ir, na verdade, né? Não era nem para ir, porque, para começar, já estava tudo dizendo que não era para poder ir em lugar nenhum, né? Porque ele tinha ficado sozinho ali no apartamento ali, naquele andar do prédio, ficou sozinho, não tinha ninguém. Era só ele estava fazendo a reforma ali naquele prédio. Aí ele falou, vou lá ver. Foi na outra sala. Quando ele foi na outra sala ver, o barulho parou. Só que quando ele virou as costas que saíram, aí o pior aconteceu. Aconteceu o pior. Ele contando para mim, eu me arrepiava todo, sabe? Me arrepiei, sabe? Todos nós estávamos ali, ele contando ali, sabe?
E nós nos arrepiamos ali do cabelo, do pé à cabeça, tá? E ouvi o que ele falava. E quando ele virou as costas e saiu, por detrás dele veio um ser, isso aí é uma livusia, né? Um negócio, sabe, coisa de espantosa mesmo, que não é coisa desse, né? Não é coisa desse nosso convívio, né? Coisa estranha mesmo, coisa de demônio, coisa de espantosa, né? E pegou ele pelos ombros por trás e levantou ele do chão. Levantou ele do chão e ele ficou procurando terra nos pés e não encontrava, porque ficou patinando, ficou levantado no chão. Levantou ele um tanto assim no chão e ele ficou se debatendo, gritando, e ele gritava: me solta, me solta, me solta, e esse bicho segurou ele por trás, levantado com ele por trás. Aí de tanto ele gritar, sabe, ele gritar mesmo, aí aquele bicho soltou ele caiu no chão. Do jeito que ele caiu, ele já caiu correndo. Saiu correndo e ele ficou assombrado. Ficou assombrado a ponto de... Chegou no elevador, chamou o elevador desesperado. O elevador, claro, só vai chegar na hora certa, né? O elevador, você vai chamar ele não vai vir antes do horário, só vem na hora certa. E aí, quando o elevador chegou, que abriu a porta, que ele entrou de uma vez, aí tinha um cidadão todo de preto dentro do elevador. Só que aí era real, né? Era até um advogado, né, que estava subindo para um outro andar do prédio, né? Que o prédio, só esse andar aqui não estava funcionando porque estava em reforma, né? Mas tinha outros andares que estavam funcionando, que é a embaixada, né? Então, eles trabalham a noite toda, né? Mas esse andar deles não estava funcionando. Aí quando ele viu aquele homem, ele voltou para trás de uma vez. Assombrado, ele ficou assombrado. Ele aquele homem todo de preto, mas era um advogado. E aí o homem, calma, moço, calma, o que é? Ele não se contia, né? Não se contia com aquela calma, aquele homem pedindo calma, que ele estava achando que era aquele bicho que estava já dentro do elevador. E não era. Para vocês verem que perigo que é quando a pessoa ela fica assombrada, quando ela fica com muito medo, vocês verem o que acontece, né? A pessoa ela fica fora de si. Ela não conseguiu reconhecer que aquela era uma pessoa normal, que era uma pessoa mesmo que estava ali, o homem todo de vestido de preto, né? De paletó, gravata e tal, com a gravata e tal, e ele não conseguiu discernir que era uma pessoa normal. E o homem pedindo calma para que ele se acalmasse, o que aconteceu, e ele não conseguia contar para aquele homem o que aconteceu, e a porta abriu do elevador, quando a porta do elevador abriu, ele correu, e chegou na portaria, o porteiro abriu e ele, desesperado, correu para a rua, atravessou a rua, a avenida, que é na Avenida Paulista, como eu já disse para vocês, atravessou correndo de um lado para outro, desesperado, vendo a hora de ser atropelado por um carro. Aí fica aí para vocês aí uma reflexão, né? Para você saber como que a força do mal ela desestabiliza a pessoa de uma forma. E aí depois ele falando para mim, né, que ele foi puxar para saber, conversando com o porteiro, com as pessoas ali. Aquele prédio era um prédio muito assombrado, aconteceu coisas horrendas ali naquele prédio. No segundo andar daquele prédio, um cara se matou, pulou do segundo andar, se matou. Parece que no 12º andar, se não me falha a memória, outra pessoa também se matou no 12º andar desse prédio. Então é um prédio que ele era um prédio assombrado, e essas assombrações, o que ele ia fazer? Esse rapaz, ele teve um livramento, né, de não ser morto, atropelado, ou sei lá, o carro matar ele, que ele saiu desnorteado de dentro do prédio, né? Então poderia ser mais um que poderia ter morrido ali. Então, aí fica aí essa reflexão aí para vocês, né? Até para o comentário de vocês, o que vocês acham disso aí. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ter muito Deus no coração da gente mesmo, né? Para poder enfrentar essas coisas, né? Porque é muito complicado. Mas tá aí, meus amigos, minhas amigas, né? Vocês que têm seguido aí o meu canal, quero pedir para vocês aí, dá o seu likezinho aí, se você gostou desse caos aí, ou se você quer que continue, né? A gente continua com esses caos aí, dá o seu likezinho aí, segue a gente aí no canal,
né? Segue a gente no canal aí, passa para outras pessoas, né? Compartilha com outras pessoas que gostam aí desses causos, tá bom? Quero agradecer vocês que já estão nos seguindo aí, muito obrigado. E fiquem todos com Deus, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fica aí um bom dia para todos, tá bom?